Caros alunos, sou a professora Maria Eugênia de Carvalho e Silva, coordenadora do curso de licenciatura em matemática. Estou aqui hoje para lhes apresentar o curso de matemática básica. Este curso foi desenvolvido com muito carinho. Os conteúdos foram escolhidos de forma que o curso como um todo lhe seja muito útil durante o seu curso e mesmo no seu dia a dia. São conteúdos dos quais sempre precisamos. Quem é que não sabe conferir o troco de uma compra? Temos que saber operar com números decimais. E se no supermercado encontramos embalagens do mesmo produto com quantidades diferentes, como saber qual é a embalagem mais vantajosa? Basta uma regrinha de 3, não é mesmo? São muitos os conteúdos da matemática que usamos corriqueiramente. Aliás, a matemática só é importante por causa da sua utilidade prática. A FAEL, atenta às suas necessidades, procura oferecer um curso através do qual você possa revisar conteúdos de matemática básica e embasar conceitos que serão estudados em disciplinas relacionadas à matemática. Além disso, vamos trabalhar conceitos matemáticos básicos e sua aplicabilidade em diferentes situações do cotidiano. Vamos observar a estrutura do curso? São 20 aulas assim distribuídas. O curso começa abordando os conteúdos fundamentais para a aprendizagem de outros conteúdos. Aula 1, divisibilidade. Na aula 2, frações, parte 1. Aula 3, frações, parte 2. E aula 4, números decimais. Na aula 1, divisibilidade, vamos estudar os divisores e múltiplos, critérios de divisibilidade, números primos, decomposição em fatores primos, máximo divisor comum, mínimo múltiplo comum e problemas. Nas aulas 2 e 3, vamos fazer um estudo geral sobre as frações. Veremos as frações equivalentes, redução de frações ao mesmo denominador, operações com frações, expressões e problemas envolvendo frações. Aqui você vai perceber como foi importante revisar o mínimo múltiplo comum na primeira aula. Na aula 4, vamos estudar os números decimais com suas operações e problemas. Números decimais aparecem com frequência em nosso dia a dia, especialmente em cálculos envolvendo dinheiro, não é mesmo? Vejam os temas das demais aulas. A aula 5 será sobre potenciação. Veremos a potência de um número natural, potência de um número racional e as propriedades da potenciação. Na aula 6, vamos estudar a radiciação, que é a operação inversa da potenciação, com suas propriedades e características. Aqui termina a aritmética e começa a álgebra. Na aritmética, operamos apenas com números. Na álgebra, aparecem as variáveis, representadas por letras do nosso alfabeto, e os cálculos passam a ser mais elaborados, podendo resolver problemas de várias áreas. Observem as próximas aulas. Na aula 7, vamos estudar a equação do primeiro grau com uma incógnita e o método de resolução. Vamos aplicar esse conhecimento na aula 8, nos sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Veremos 3 métodos de resolução e algumas aplicações práticas. Finalmente, na aula 9, vamos estudar a equação do segundo grau. Veremos os métodos de resolução para as equações completas e incompletas. Para isso, vamos estudar a fórmula de Bhaskara, tão importante em tantas áreas.
Nas aulas 10, 11 e 12, nós aplicamos esses conceitos: razões e proporções, grandezas proporcionais e porcentagem. Na aula 10, razões e proporções, veremos algumas razões especiais, como velocidade, escala, densidade, densidade demográfica, porcentagem. Vamos estudar também as proporções. Em seguida, veremos as grandezas proporcionais na aula 11. Neste ponto, temos um conteúdo extremamente importante pela sua aplicabilidade, a regra de 3. Vamos aplicar esse conteúdo na aula 12, porcentagem, onde faremos uma pequena introdução à matemática financeira. Continuando nosso estudo, na aula 13 teremos o estudo dos polinômios, onde vamos estudar os produtos notáveis e fatoração. E você concorda comigo que são conteúdos muito importantes, não é mesmo? Em seguida, veremos as inequações e o teorema de Pitágoras, com muitas aplicações práticas. Após tudo isso, já podemos introduzir o estudo das funções polinomiais do primeiro e do segundo grau. Aqui, vamos analisar os gráficos das funções, o vértice da parábola, o seu ponto máximo ou mínimo e resolver alguns problemas. Com o estudo das funções, fechamos mais um importante bloco de conteúdos da matemática básica. As funções têm muita importância, pois não há nenhuma área que não utilize esses conceitos. Muitos problemas da vida real podem ser modelados através de funções. Para finalizar, vamos rever os conceitos básicos de estatística, como população, amostra, distribuição de frequências e medidas de tendência central. Vamos estudar ainda as tabelas e gráficos estatísticos. A representação gráfica de dados e a sua interpretação são muito importantes atualmente. Você não encontra mais nenhuma revista ou jornal que não use gráficos e tabelas estatísticos como recurso explicativo de seus textos. Aliás, muitas vezes nem precisamos ler o texto. A tabela ou o gráfico já fornecem uma ideia perfeita da situação. Bem, espero que tenha gostado dos conteúdos selecionados por nós e que tenha percebido sua relevância para o seu desenvolvimento acadêmico. Não deixe de fazer as listas de exercícios após cada videoaula. Apenas assim você vai fixar os conteúdos aprendidos. Ao final de tudo, você vai fazer uma avaliação. Pode ter certeza que ela será muito mais importante para você. Se você se sair bem, poderá afirmar: estou pronto para o que vier pela frente. Então, disposto a começar? Espero que o faça com prazer, pois aprender traz sempre uma grande alegria. Você se sentirá muito bem ao perceber que domina cada um dos conteúdos apresentados. Um grande abraço e bons estudos!